Pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós vamos compartilhar um pouco sobre esse versículo 18 que o Senhor diz a Pedro. Vamos ler novamente. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, você tem um assunto nos nossos dias que é muito claro, não há tanta divergência entre muitos irmãos, não só no Brasil, no mundo, é que nós estamos vivendo uma época de uma crise, vamos chamar assim, de identidade do povo de Deus. Uma crise na cristandade de modo geral. Alguns países, algumas regiões, o cristianismo simplesmente está sendo varrido, esquecido. Uma história de velhos, uma história que já passou. E os lugares que ainda restam, há uma grande crise. As pessoas não sabem quem são, os pastores, as assembleias, ninguém sabe as suas responsabilidades. Está todo mundo, de certa forma, um tanto esfacelado, dividido. Não precisa ser um grande observador para perceber que esses são os nossos dias. Em meio a um remanescente que o Senhor tem guardado. Por outro lado, há uma cristandade que perdeu a sua identidade. Quem são? O que é a igreja? Alguns anos atrás, se você encontrasse um cristão, um evangélico, sei lá como que chame, e a pessoa se identificasse: eu sou um cristão, eu sou um evangélico. Boa parte do que essa pessoa pensa, boa parte do que essa pessoa crê, boa parte daquilo que ela vive, só com essa palavra, eu sou um cristão, você já conseguiria inferir. Como é que ela enxerga o mundo, como é que ela enxerga a eternidade, como é que ela enxerga o dia a dia, o trabalho. Porque era muito claro, muito marcado, a identidade de um cristão era fácil ser observada. Hoje, se alguém te apresentar e falar: eu sou um evangélico, você dá um passo para trás e fala: nossa, quem é esse? O que ele crê? Como é que ele vive? Há muita mistura. Você encontra a chamada igreja, muitas vezes, por um lado, parecido com um misticismo, uma coisa meio espírita. Gente que anda de branco e faz umas coisas complicadas, e copo de água na TV, e faz quase que um despacho na reunião. Você fala: nossa, mas isso é igreja? Gente que imita bicho, rola no chão, urina em volta da cidade para marcar território.
fala, mas isso é igreja? Mas se você perguntar para ele, ele fala, sim, eu sou um cristão, sou igreja do Senhor. Há diversos tipos de manifestações, barulhos, umas coisas que você vê na internet, você fica até um tanto assustado, você fala, gente, tanta criatividade. É vergonhoso. Pessoas que supostamente veem coisas, profetizam coisas. Há pessoas que parecem uma máquina de profetizar, você faz fila, uma atrás da outra. Um certo misticismo. E por um outro lado, você encontra alguns que se dizem cristãos e são bem pragmáticos, não tem essas coisas emocionais. O negócio deles é acertar a vida, prosperar, se enriquecer. Aí aparecem os coaches, os pastores coaches. O negócio é dar certo, o negócio é o casamento dar certo, o negócio é a empresa funcionar. E o evangelho que é apresentado ali, ele é pragmático, ele busca sucesso, ele busca prosperidade. Não estou falando coisa estranha, com certeza você já ouviu isso. Talvez você tenha participado de uma reunião em que a pregação foi essa. E ainda por um outro lado, você tem muitos movimentos, não só no Brasil, de unidade, de ecumenismo. Não, podemos juntar com os católicos, os espíritas, os umbandistas, e o que for, somos um. Ele crê num Deus, ele chama de outro nome, mas é tudo Jesus. Nós podemos andar juntos, nós podemos viver juntos, nós podemos celebrar um culto juntos, porque, afinal de contas, o que importa é que nós adoramos a Deus. E ai daquele que apresentar a verdade de Deus. Que nesse ambiente de ecumenismo você tem que tolerar todos os pontos de vista, todas as pessoas. Não há uma verdade absoluta. Então, se o Marquinho crê numa determinada coisa, o outro irmão crê em outra coisa completamente diferente, por causa da unidade, eles vão conseguir andar junto e esquece o que eles pensam. Um pensa que é salvo pela fé, pela graça, o outro por obras. Que problema é isso? É só uma questão de uma doutrina? Nós não vamos andar junto por causa disso? E o erro chega aí com essa tolerância. Alguns chegam a dizer que a doutrina mata, que a teologia mata. Há muitos grupos de irmãos que não são incentivados a estudar a palavra de Deus. Você deve conhecer alguns. Quem dirige a assembleia sugere que os membros não estudem a palavra de Deus. E fique restrito à reunião, aqueles que estão ali ensinando. Não incentiva os irmãos a buscarem em bons livros de irmãos, conhecer aquilo que o Senhor depositou na vida de outros homens. Gerando o que a gente tem hoje. Ah, mas se a minha teologia vai ser a heresia do outro irmão, né? Porque nunca a gente vai conseguir andar na verdade com um único pensamento. É impossível. E aí, cada esquina você tem um grupo de pessoas completamente diferentes, uma visão da palavra do Senhor completamente diferente, distorcida. Mas quando a gente vai para a palavra, essa realidade que está ao nosso lado, ela encontra a verdade de Deus. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, diz que a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Coluna que sustenta. Baluarte. Baluarte é um nome, é sinônimo de uma fortaleza.
como a gente vê em filmes, aqueles muros cercados, aquilo é um baluarte que protege. Então a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Da verdade, que é Cristo. E isso nos nossos dias causa muita estranheza. Quantas vezes você encontrou um irmão e você começa a compartilhar da palavra e ele faz: pode não ser assim? Será que é assim? Será que a gente precisa viver exatamente o que está escrito na palavra? Mas se a gente andar assim, as pessoas vão sumir. Não vão congregar mais. Se a gente começar a pregar esse assunto aqui na reunião, as pessoas vão embora. Mas como ir embora? A igreja de Deus vive é coluna, baluarte da verdade. Paulo diz: examinai tudo, provai tudo e retende o que é bom. Nós somos chamados para ser como os nobres lá, bereanos. Paulo pregando e os irmãos examinando, ver se aquilo conferia. Essa é a igreja do Senhor. Paulo vai falar, João vai falar assim: examinem os espíritos. Vê se esses espíritos, eles procedem de Deus, porque há muitos falsos profetas. Então a igreja, ela recebeu o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então há uma responsabilidade depositada na igreja para ser essa coluna e baluarte da verdade. Então o que as pessoas dizem, o que as pessoas vivem em relação à igreja, não vale nada. O valor está na palavra. Como o Senhor vê a igreja? Como deve funcionar a igreja? Como deve viver os membros da igreja do Senhor? Não importa se for impopular essa maneira de viver, essa forma de andar nesse mundo, mas essa é a verdade de Deus. Tem uma frase do irmão Bessa, parece um tanto grossa, mas é a verdade. Ele diz assim: se a Bíblia diz que é pecado. A sua opinião não importa. Não importa. Então, a definição do que é igreja, que é o que eu queria compartilhar com os irmãos um pouco hoje. Apesar de vivermos numa época onde tudo é muito misturado, tudo é muito diferente, não há uma identidade clara em muitos e muitos lugares sobre o que é igreja. Nós, ajudados pelo Espírito Santo, podemos olhar na palavra e ver o que o Senhor pensa sobre isso. O que ele definiu, o que ele concebeu, quais são as demonstrações que estamos vivendo essa verdadeira igreja, pela palavra de Deus. Porque hoje é muito comum as pessoas se aproximarem de um grupo religioso, crescerem e avançarem, e não conhecerem nada sobre o Senhor Jesus. Serem religiosos. Você já teve a triste experiência de conversar com alguém que frequenta algum lugar, que participa de uma denominação, e ela não sabe explicar nem a obra de salvação? Ela nunca ouviu a palavra justificação, ela nunca ouviu a palavra santificação. Ela não conhece as Escrituras. Ela não desfruta da comunhão da igreja. Ela vai num lugar aos domingos e vai embora e se diz um cristão. Está chegando um tempo, irmãos, que o que Paulo escreveu a Timóteo está se tornando muito claro. Além dessa ignorância, dessa falta de identidade. Agora, nós percebemos que a cristandade, de modo geral, está ficando hostil
a sã doutrina. Você apresenta a palavra e há uma certa ira. Há uma certa ira de apresentar a verdade. Uma verdade absoluta. Há uma certa ira. Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,13, ele falou assim, você pode abrir. 2 Timóteo 4,3. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Esse é o tempo de hoje, irmãos. Não suportam a sã doutrina. A verdade é apresentada e há uma recusa. Porque a palavra do Senhor, ela confronta, ela é como uma faca. O Evangelho não faz carícias, não faz cafuné em quem ouve. O povo de Deus não é um povo mimado, mas é cuidado por um pastor que tem um cajado e uma vara. E por isso, não suportam a sã doutrina. As verdades absolutas da palavra, elas sempre têm que ser relativizadas. Não, mas não é bem assim. Nós podemos contornar assim, mas se for assim, não tem como viver isso. Mas não é o que a palavra diz. E aqui nós vamos voltar a Mateus 16 e vamos comentar um pouco sobre essa afirmação do Senhor Jesus aos discípulos, verso 18. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Se você ler aí os capítulos anteriores de Mateus, Jesus, apesar dos milagres, apesar de ele fazer ali coisas extraordinárias, há uma forte resistência em relação à sua palavra. Os fariseus, os judeus da época, os religiosos, eles não aceitavam a palavra do Senhor. Eles iam contra. Eles tentavam armar ciladas. Eles quiseram matar o Senhor Jesus várias vezes. E talvez, se você ver no versículo 21, o Senhor Jesus vai falar assim: eu vou ser entregue, eu vou morrer. Talvez os discípulos, depois de andar tanto tempo com o Senhor Jesus, investido tanto tempo, estivessem pensando, né? Poxa vida, pensei que ia ser um pouco diferente isso, né? Pensei que o reino iria vir agora. O Senhor ia implantar o seu reino, o seu domínio sobre todo mundo. E a gente também ia reinar com Ele. Mas parece que não está dando muito certo. Parece que tem muita resistência. Parece que... E agora o Senhor Jesus falou que vai morrer. Tanto investimento. E Jesus fala: eu edificarei a minha igreja. E essa palavra igreja, ela aparece a primeira vez no Novo Testamento, é nesse versículo. Eclésia. Mas talvez Jesus não tenha falado em grego aqui. Essa palavra é uma palavra genérica, aqui que Jesus está colocando, diz respeito a um ajuntamento de pessoas, a um povo. Essa palavra eclésia aparece, por exemplo, quando os ímpios juntavam nas praças e votavam e decidiam alguma coisa. Fala de um grupo de pessoas, um povo unido. Aqui Jesus não está definindo em termos técnicos, teológicos, o que é a igreja. Ele está falando: eu edificarei o meu povo. E os discípulos devem estar olhando: poxa, como vai ser isso? E ele acabou de falar que vai morrer numa cruz. Se você continuar lendo, Pedro chega a não concordar com isso.
Fala, Senhor, tenha dó, tenha piedade de você. Como que você vai edificar a igreja? Desse jeito, dessa maneira. Não deve ter um jeito melhor de edificar a igreja, do seu reino vir e crescer, do que o Senhor ir para uma cruz e morrer. Você tem certeza que esse plano é bom? O Senhor falou, olha, Pedro, primeiro ele repreendeu Satanás. Atrás, Satanás. Que aquela boca era a boca do diabo. E depois ele repreende Pedro e diz, Pedro, você está cogitando coisas de homens, e não as coisas de Deus. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. E se nós olharmos, irmãos, a história da igreja, muitas vezes, talvez os nossos irmãos ficaram mais desesperados que Pedro ali, sendo perseguidos, sendo maltratados, fugindo, morando em lugares. Talvez alguns irmãos pensaram, agora vai acabar. O Senhor veio até aqui, mas acho que vai terminar aqui em nós. A gente vai ser os últimos. Mas não foi. O Senhor disse que Ele edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do Hades, diz algumas versões. O inferno, a morte, nada vai impedir que Cristo edifique a sua igreja. E Cristo edificará a sua igreja da sua maneira. Quando nós olhamos esse texto sobre Cristo edificar a sua igreja, nós temos algumas verdades. A primeira delas é que a igreja é a igreja de Cristo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Não está escrito assim, eu edificarei a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja dos valdenses, a igreja... Não. A minha igreja. A igreja é de Jesus. A igreja é de Deus. A igreja não é nossa. A igreja não é uma instituição humana. Não é uma organização. Apesar de que em alguns lugares e necessidades você precisa ter um CPF. Mas a igreja não tem nada a ver com o CPF da Receita Federal. A igreja é concebida nos céus. A igreja não é uma obra para atingir metas, objetivos, estratégias de homens. A igreja não precisa da minha criatividade, nem da sua, porque ela é uma obra de Deus. Não há espaço para sua engenharia. Não há espaço para homem nenhum colocar a mão naquilo que Deus mesmo concebeu. Paulo, quando ele chega ali aos irmãos de Corinto, os irmãos não tratam ele muito bem. Falaram que Paulo tinha um discurso muito fraco. Para piorar, falaram que a aparência dele também era desprezível. Você imagina você visitar uns irmãos e falar, sua pregação é ruim, rapaz. E ainda, além de tudo, você é bem feio, escabaçado, dá até um desespero de olhar para sua cara. Essa foi a carta, aquilo que chegou para Paulo, que estava ali se dando para os irmãos. Falou, o seu discurso é fraco. E a sua aparência é desprezível, Paulo. Mas Paulo já tinha aprendido que para cooperar na edificação da igreja, ele precisava estar em fraqueza. Paulo falou, eu vou aí, irmãos, e eu estive com vocês, e eu só preguei o Cristo crucificado. Eu não usei aí de ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fiquei exibindo como é que eu falo bem, olha a minha oratória, olha como é que eu sei falar. Os gregos eram assim, eles tinham curso e aula de oratória, de argumentação, de lógica, para quando fossem apresentar em público, aquilo ficasse pomposo, bonito. Paulo não tinha nada disso.
ele foi em fraqueza. Ele falou do Cristo crucificado. Paulo falou assim: a minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não fico ali tentando ganhar, achar um jeito, uma estratégia para que aquilo amarre a sua mente, para que você fique capturado pela minha ideia, pelo meu produto. É o merchan. Paulo não fazia merchan do Evangelho. Não tinha marketing na pregação. Ele não era um coach. Ele foi em fraqueza. Porque Paulo sabia que a igreja do Senhor é edificada por ele. Ele não precisava de nenhuma ideia brilhante do Paulo. Ele não precisava de nenhuma capacidade brilhante do Paulo. Aliás, tudo que ele tinha de brilhante, Paulo falou que era esterco. Aí Paulo se apresentou como cooperador para edificar a igreja de Cristo em fraqueza. Em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo sabia que a igreja era de Deus, que a igreja era do Senhor Jesus. Como é que ele descobriu isso? Logo no começo. Paulo indo para Damasco, perseguindo e matando cristãos. Ele perseguiu os irmãos. E o Senhor aparece para ele, está em Atos 9:4 isso. Caindo por terra, ouviu a voz que dizia: Saulo, por que me persegues? Poxa. Paulo perseguia Jesus? Jesus já estava nos céus. Paulo perseguia a igreja, mas quando Jesus aparece para ele, Paulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cristo e a igreja. Quando Paulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo o Senhor Jesus. Por causa disso, nós temos a figura do marido e da mulher. Os dois se tornam um. Paulo entendeu que a igreja era de Jesus. Ele e a sua igreja são um. Então, quando ele perseguia a igreja, ele perseguia Jesus. Ele deve ter pensado, coisa séria. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E o Senhor terá sucesso nisso, irmãos? Ele falou que vai edificar. Tem alguma chance disso dar errado? Não. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela irá ser edificada. O poder da morte não evitará que ela cresça, que ela prevaleça, que ela chegue aonde o Senhor quiser. Se nós olharmos aí para o texto, olhe para a sua Bíblia, Mateus 18. Diz, um pouquinho antes no contexto, nesse versículo 18, diz assim: eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O dia, não me lembro quem compartilhou e explicou esse texto aos irmãos, né? O nome Pedro, que está aqui nesse versículo, vem do grego Petros, significa uma pequena pedra, uma pedrinha, um pedregulho. E essa outra parte, sobre esta pedra, vem de Petra, que significa uma grande rocha. Então, se a gente fosse ler isso aqui de novo, também eu te digo que tu és uma pequena pedra. Isso aqui significava o nome de Pedro, uma pequena pedra. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Quem é essa rocha? Cristo. Cristo é essa rocha. Pedro
é a pequena pedra e Jesus é essa rocha. Observação sobre isso, irmãos. Esse texto aqui, depois de vários séculos, a Igreja Católica precisava achar uma explicação para o papado. Um papa sucedia o outro e tal. E eles, para dar uma certa credibilidade, voltaram para trás. Esse veio desse, que veio desse, que veio desse. E Pedro é o primeiro papa. Porque o Senhor falou que edificaria a sua igreja sobre Pedro. Olha que desastre que seria se o Senhor edificasse a igreja sobre Pedro. Esse que falhou muitas vezes, que foi exortado, como eu e você. Seria uma assinatura de fracasso se Pedro fosse essa rocha. Mas ainda bem que não é. Em Efésios 2:19, Paulo vai falar assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, aquilo que foi ensinado por meio desses irmãos, escrito. Mas Cristo Jesus é a pedra angular. Pedro também escreve, 1 Pedro 2:4, chegando-vos a ele, a pedra que vive. Cristo, a pedra que vive. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Cristo é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus preciosa. Eleita e preciosa. Mas vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha que interessante. A mesma relação que Cristo colocou com Pedro. Pedro era uma pequena pedra. E Cristo é apresentado como uma rocha. Aqui nós vemos Pedro falando, olha, Cristo é a pedra que vive, mas vós também sois pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual de Deus. Como que cada um dos filhos fosse uma pedra nessa casa de Deus. Queria que você abrisse em 1 Coríntios 3:10. Vamos ler esse texto. Primeira Coríntios 3:10. Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Então, Paulo está falando que, pela graça que Deus tinha dado a ele, está usando uma figura de linguagem aqui, da construção, falando que ele, como esse cooperador da edificação da casa de Deus, ele lançou o fundamento, ele lançou o alicerce da casa. Como um prudente construtor, ele colocou esse alicerce. O outro edifica sobre ele, ou seja, daquilo que Paulo tinha feito e lançado, outros irmãos iriam colocar coisas sobre esse alicerce. E ele fala, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento, além do que está posto, qual é Cristo Jesus. Diz, olha, ninguém pode colocar um outro alicerce. O alicerce dessa casa, o fundamento é Cristo. Não tem como trocar o alicerce. Ele já está posto. Essa rocha que sustenta essa casa é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre esse fundamento, sobre Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um no dia, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada por fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ele está falando, olha, cada um vai edificar aí. Eu lancei o alicerce como um prudente construtor,
Mas vocês aí, irmãos, em Coríntios, vocês continuam edificando, cooperando na edificação da casa de Deus. Alguns vão colocar nessa casa ouro, prata, mas uns vão colocar palha, fino. E vai chegar um dia que isso vai ser revelado pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber um galardão. Se no dia do Senhor, aquele que foi colocado sobre esse fundamento que é Cristo, permanecer, esse que cooperou recebe um galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, ou seja, que foi colocado ali foi madeira, palha, feno, foi coisas de homens. Esses metais preciosos falam de coisas divinas, daquilo que é de Deus. E esses relacionados a feno, madeira e palha, coisas que só têm volume, não têm valor nenhum, são coisas de homens, que podem ser colocadas sobre esse fundamento que é Cristo. Se essa obra desse alguém se queimar, ou seja, essa pessoa cooperou na casa de Deus com palha, com madeira, com coisas de homens, usou de recursos, de sabedoria, de inteligência humana para cooperar na edificação, esse aí vai sofrer dano. Ele será salvo, todavia como alguém que passa pelo fogo. Então, Cristo é essa rocha, é esse fundamento. Paulo começou ali o trabalho em Corinto, falei, eu lancei o fundamento, que é Cristo Jesus. Nós vemos aqui, nesse exemplo de 1 Coríntios, que nós, apesar de Cristo afirmar, eu edificarei a minha igreja, o Senhor chama cooperadores, o Senhor chama vasos para participar dessa edificação. Mas a maneira de cooperar é dada por Deus. A forma disso acontecer é dada pela palavra de Deus. Se você voltar um pouquinho no versículo 6, 1 Coríntios 3, 6, Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O Senhor vai usar homens que são cooperadores de Deus, para regar, para plantar. Se você pegar um pedaço de pau, uma ripa de madeira, fazer um buraco lá na sua casa, aí você planta aquele pau lá. Todo dia você levanta cedo e põe um pouquinho de água lá. Põe água e põe um pouquinho de adubo. O que vai acontecer com aquilo lá? Nasce alguma coisa daquele pau? Difícil, né? Está morto. Então Paulo está falando assim, olha, de fato, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, a vida, vem de Deus. Você pode regar a vida inteira um pauzinho ali que não vai crescer nada, porque não tem vida. É Deus. É Cristo que edifica a sua igreja. Ele que nos vivifica. Ele que planta. De verdade, a vida vem dele. Paulo, nós vamos ler Tito 1, texto que o Daniel compartilhou um tempo atrás. Como é que Paulo apresentava o Evangelho ou o seu próprio ministério? Tito 1 diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus
e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, Paulo resumiu aqui o seu ministério. Ele diz que ele era servo de Deus para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Paulo trabalhava como evangelista. Ele anunciava o evangelho para promover a fé que é dos eleitos. Ele anunciava o evangelho. O Espírito dava fé e chamava que eram os eleitos de Deus. Pois Paulo fala que ele também, além de promover a fé, ele promovia o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então esse era o trabalho dele também. Além de evangelizar, ele também promovia o conhecimento da verdade segundo a piedade. Ele discipulava, ele ensinava para que o processo de santificação acontecesse na vida dos irmãos. Pois Paulo fala também na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Paulo também pregava a esperança da glorificação. Essa esperança da vida eterna. Paulo falava e anunciava a justificação, ele anunciava a santificação, e ele anunciava a esperança de glorificação. Por quê? Porque Deus prometeu. E Deus não pode mentir. E por isso ele fazia isso. E essa justificação, essa santificação e essa esperança de vida eterna, não foi Paulo que subiu numa montanha e teve uma ideia brilhante. Ele fala que isso aqui é promessa de Deus. Que um Deus que não pode mentir prometeu. E quando que ele prometeu isso? Antes dos tempos eternos. Antes do tempo. Antes do Senhor criar os céus e a terra. Antes. O Senhor já tinha decidido nos justificar, nos santificar, nos glorificar. Ter um povo redimido. A igreja não nasceu na Reforma Protestante. A igreja não nasceu com os apóstolos. A igreja é uma promessa. É algo que foi concebido nos céus, antes dos tempos eternos. Pensa aí. Por que Paulo pregava isso? Porque isso veio de Deus. Era promessa de Deus. Ele anunciava isso. E para quem foi essa promessa? Para quem Deus prometeu que teria um povo justificado, santificado e glorificado? Para quem é esse povo? Está em 2 Timóteo 1,9. Para quem o Pai prometeu esse povo redimido? 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, o Pai decidiu ter um povo justificado, santificado, glorificado e prometeu isso ao seu Filho. Ele daria ao seu Filho um povo redimido. O Celso lê um texto aqui em Hebreus 13. Ali você vai perceber que esse povo, esse pacto, essa promessa que Deus fez antes dos tempos eternos, aqui em Hebreus é chamada de aliança eterna. Foi feita uma aliança eterna.
Deus, o Pai, deu esse povo ao seu Filho. Abre em João 6, Jesus que está falando. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O povo de Deus, a igreja, os redimidos, eles são uma promessa que o Pai fez ao Filho. Antes dos tempos eternos, o Pai disse: eu vou te dar um povo redimido, que vai te adorar, que vai te elogiar para sempre. A igreja de Deus é um presente que o Pai dá ao Filho, como uma expressão do seu amor. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Quando o Pai decide, lá na eternidade, criar a raça humana, justificada, santificada, foi para que esse povo fosse dado ao seu Filho e por toda a eternidade adorasse o seu Filho. Você foi chamado para isso. Para adorar e glorificar o Filho de Deus eternamente. Porque você, eu, a igreja do Senhor, é um presente que o Pai deu ao Filho. Para adorar o Filho. Há um amor na Trindade que a gente não alcança isso. Há uma perfeição nesse amor. E o Pai quis demonstrar o amor pelo Filho, dando a ele um povo que o adorasse. Se você vai para o Apocalipse, há uma multidão cantando: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E pelos séculos dos séculos, nós e os santos anjos vamos adorar o Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor. Preciosa. Sua noiva, que ele comprou com o seu sangue. Olha que coisa tremenda, irmãos. O Pai decide dar um povo como um presente ao seu Filho, para louvor da sua glória. Mas o Filho participa desse projeto, vamos chamar assim. Porque para que o Pai tivesse um povo para dar ao seu Filho precisaria vir e morrer numa cruz. Ele precisava fazer a vontade do Pai. E Jesus disse: eu vim fazer a vontade do Pai. Jesus disse em João 10, né? Vocês não creem em mim, porque vocês não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tira uma ovelha das mãos do Senhor Jesus. Todas aquelas que o Pai deu a ele, ele não perde nenhuma. É como se você ganhasse um punhado de joias do seu marido. Você não ia jogar no quintal, brincar de bolinha de gude. Você ia guardar todas elas, que elas são preciosas e é um presente que você ganha do seu marido. O Senhor Jesus diz:
todo aquele que o Pai me dá, ele vai vir a mim, e eu não lançarei fora. Jesus disse que não rejeitaria esse presente do Pai. O Pai decidiu dar um povo redimido, a sua igreja, ao seu Filho. O Senhor Jesus está falando assim, ó, todo aquele que vem a mim eu não lanço fora, é presente do Pai. Eu vou aceitar esse presente. João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Vocês conseguem ver a cooperação, irmãos, da Trindade aqui? É algo maravilhoso. O Pai dá esse povo ao seu Filho como um presente, uma demonstração do seu amor ao seu Filho, mas é o seu Filho que vem para redimir na cruz. Mas aqui está falando que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então é o próprio Pai, pelo Espírito, que chama o homem e traz ao Filho. O presente é dado meio na marra, né? Ele chama e entrega para o Filho. Então a igreja, ela está segura. Está segura no amor do Pai pelo Filho, no poder do Pai de trazer os filhos a Cristo, no amor do Filho que não rejeita o presente do Pai. E o Senhor disse que nos ressuscitaria no último dia. Porque nessa obra ainda tem isso. Tem o nosso corpo que morre. Mas o Senhor Jesus disse, no último dia, eu ressuscitarei cada um desses que meu Pai me deu. A igreja não é uma instituição humana. Não é uma denominação, não é uma organização, não é um clube. Ela é uma expressão do amor do Pai pelo Filho. Foi concebida nos céus. Ninguém se torna um cristão porque teve um insight, assim, percebeu, nossa, ser cristão é bom, né? Ser cristão... As pessoas costumam prosperar, costumam ter uma vida certa. Tem uns que ficam até meio famoso por ser gospel, ser evangélico. E aí você achou interessante. Falou, bom, ir para o inferno não deve ser bom, não vou arriscar, então... Não. A igreja é algo que foi concebido antes dos tempos eternos. E no tempo o Senhor nos chamou para fazer parte desse presente que o Pai deu ao seu Filho. Nenhum morto pode fazer isso. Vai lá no velório lá, no dia que tiver alguém lá deitado, você grita bem alto para ele assim, sai daí. Mas grita com autoridade mesmo assim. O que vai acontecer? Nada. Estávamos mortos em delitos e pecados. E o Pai, pelo seu Espírito, nos chamou, nos deu vida e nos entregou ao seu Filho. Como presente. Mas essa obra não para aí. Você abrir em Romanos 8, 29... Diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nessa obra, nesse edificar da igreja, o Senhor só não nos
vai lá e chama os céus, morto, em pecados e delitos, e dá vida para ele e entrega seu filho. Não, é mais do que isso. Paulo está falando aqui pelo Espírito que o Senhor vai nos conformar, vai fazer a nossa vida tomar a forma de Cristo. A santificação vai nos fazendo parecido com Cristo. Ou como Paulo diz, vai sendo formado Cristo em nós e nós vamos ficando parecido com o Senhor Jesus. Esses que são justificados, santificados, glorificados e são dados ao Filho de Deus, nesse processo são conformados ao seu Filho, vão ficando parecidos. Há uma distância enorme, irmãos, de Cristo Jesus e o cristão mais piedoso que viveu aqui na terra. Mas com certeza esse cristão piedoso, quando terminou a vida, ele tem uma grande diferença de como ele foi chamado em pecados e delitos. Cristo foi formado nele. Ir para o céu, não ir para o inferno, ter pecados perdoados, são benefícios dessa salvação. Mas o propósito é sermos conformados à imagem do Senhor Jesus. Essa é a igreja. Você já imaginou? O irmão aí do seu lado, semelhante a Cristo. Você fala, rapaz. Se não quiser olhar para o irmão do lado, olha só para o espelho, você já vai ter uma boa ideia. Semelhante a Cristo. O Espírito Santo tem santificado a sua igreja, mas ainda seremos imperfeitos. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia. Seremos semelhantes a Ele. 1 João 3,2 diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Cristo vier nos buscar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aí sim, seremos semelhantes ao Senhor. É certo que numa medida da capacidade humana, mas seremos semelhantes ao Senhor. Então, na eternidade, o Senhor terá a sua igreja, um povo redimido, que vai irradiar a glória do Senhor, vai estar parecido com Cristo. E vai estar adorando Cristo. E esse estar parecido com Cristo e adorando Cristo foi o presente que o Pai deu ao seu Filho. Por toda a eternidade. E Ele fez isso antes dos tempos eternos. Você foi colocado, eu fui colocado em algo que foi concebido lá na eternidade. Isso é muito distante, irmão, de participar de uma reunião, de ser um religioso. É algo tremendo. Eu edificarei a minha igreja. E como a Trindade é algo que não cabe na nossa cabeça, esse amor da Trindade. Então acompanhe. O Pai, antes dos tempos eternos, decide ter um povo redimido para dar ao seu Filho como presente. E esse povo vai adorar o seu Filho por toda a eternidade. E esse povo será conformado à imagem do seu Filho e o adorará por toda a eternidade. Mas em 1 Coríntios 15, tem algo que deixa a gente de boca aberta. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte.
que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que quer dizer isso? Depois do Senhor ter esse povo redimido, a imagem do seu Filho, adorando o seu Filho, o Filho pega e faz o quê? Entrega ao Pai. É seu. Para que o Pai seja tudo em todos. Essa é a Trindade. Essa é a igreja que o Senhor está edificando. Essa é a Trindade expressando o seu amor um pelos outros. É onde nós somos colocados. Essa igreja não é nossa, irmãos. Não é sua, não é de uma denominação, não é de um grupo, não é de um bispo, não é de um papa. A igreja do Senhor Jesus. Ela não precisa de invenções humanas, de ideias brilhantes. Mas o Senhor usa cooperadores para edificar essa igreja. O seu Espírito e a sua palavra são a base desse edificar. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Todo aquele que deseja cooperar nesse edificar da casa de Deus deve medir muito bem o que está fazendo. Se está colocando ouro, prata ou palha e feno. Porque o que estiver cooperando na edificação da casa de Deus, com aquilo que é de Deus, o Senhor diz que vai dar um galardão. Mas aquele que estiver cooperando, ou achando que está cooperando, com palha, feno, coisas de homens, ideias de homens, discursos de homens, que será queimado no fogo, será salvo. Mas como que pelo fogo? Eu não sei como é que é isso. Mas coloque a mão no fogo, não costuma ser muito bom, né? A igreja, ela começa em Deus, na soberania de Deus, na vontade de Deus, na intenção de Deus. E Ele vai terminar ela. Vai terminar ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhum dos eleitos, daqueles que foram dados ao Filho, vão se perder. O Senhor não perde nenhum. Ele é o perfeito pastor. Tudo que ele começa, ele termina. Deus não depende de nós para fazer isso. Temos o privilégio de cooperar, de obedecer nisso. Ele que faz isso, Ele que edifica, Ele que dá o crescimento, porque a igreja é dele, não é nossa. Nós somos chamados para pegar o Evangelho. Não fomos chamados para falar sobre autoestima, não fomos chamados para mimar as pessoas, não fomos chamados para esconder pedaços da sua palavra, não fomos chamados para anunciar o Evangelho suave, não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar a esse mundo que existe um reino, que existe uma porta, que existe uma forma de entrar por essa porta, que é Cristo. Então há um grande privilégio em nós, uma grande responsabilidade. E podemos olhar à nossa volta, como eu disse no começo. Parece tudo muito confuso, parece haver tanta heresia, tanta distância
tanta confusão no meio da igreja, da cristandade. Nós devemos olhar para o Senhor, devemos olhar para a sua palavra. O Senhor, quando Ele, em Apocalipse, aparece para João, e Ele ali manda aquelas cartas às igrejas. A igreja de Esmirna, ele escreve: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Parecia que aqueles irmãos estavam acabados. Só pobreza e tribulação. Pobreza e tribulação. Mas eles eram ricos. Mas havia outros, em Laodiceia, que falavam assim: rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego. Não. A aparência das coisas, irmãos, não diz nada. Quantos e quantos irmãos fizeram parte dessa igreja que o Senhor estava edificando? Não estavam no ar-condicionado, estavam em cavernas. Quantos foram à igreja do Senhor Jesus e passaram por tribulações e pobreza? Mas foram presentes dados do Pai ao Filho. E outros, cheios de pompa, achavam que não precisavam de nada. Aliás, o próprio Senhor Jesus estava fora, à porta. Como pode? Se a igreja é o presente do Pai ao Filho, o Filho está fora da igreja. Tão desprezível ele era. Possamos confiar no Senhor, irmãos. Possamos ter os nossos olhos na sua palavra. Possamos ter certeza no nosso coração que fomos colocados em algo muito grande. Algo que começou antes dos tempos eternos. E é um grande privilégio fazer parte da igreja do Senhor. Que o Senhor, que começou, Ele vai terminar essa obra em cada um de nós. Ele nunca falhou. Ele não pode mentir. Essa é a promessa do Senhor. Amém?